Eu não tenho televisão, eu não acho que eu deveria pagar por uma licença por algo que eu não tenho, tá vendo? Por isso é que chama-se TV License, licença de televisão. Eu não tenho televisão, então por que eu tenho que pagar, tá vendo? É uma das coisas que me irrita muito na Inglaterra, você paga coisas que não fazem sentido. Fala meu povo, é o boy Marcelo Executivo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Estamos aqui em Manchester, na Inglaterra. Como você já sabe, o meu canal é de Manchester, Inglaterra. Estamos aqui no parque aqui da minha área. Vim fazer um vídeo aqui para vocês. E tá um clima assim um bocadinho cinzento, mas já tá melhor, né? Se vocês querem vir para a Inglaterra, mas provavelmente em Manchester tem que se acostumar com esse tipo de clima, né? Vocês estão a ver, assim é cinzento. Tava pior, mas agora tá a melhorar. É como eu sempre falo, né? Que o clima aqui na Inglaterra, como dos bonecos, mudam a qualquer momento. Então, sejam bem-vindos ao canal. Se você caiu aqui de paraquedas, não me conhece, sou Marcelo Batista, mais conhecido como Marcelo Executivo, e sou angolano. Estive aqui na Inglaterra, mais provavelmente em Manchester, e o propósito desse canal é praticamente para explicar a minha jornada de como é que eu cheguei aqui nesse país através de um visto de estudante, e também para mostrar também, né, as cenas daqui da Inglaterra. Como vocês estão a ver aqui, estou aqui numa área, vou desse lado aqui, estava para ir para aquele lado, mas vou desse lado. Vocês estão a ver, né, as casas são um bocadinho assim, todas amontoadas no mesmo sítio, e elas parecem tipo um condomínio. Então é como essas casas são assim. Claro, no centro da cidade é um bocadinho diferente, mas aqui é assim. Então se você caiu aqui de paraquedas, ou se você já assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha também para outras pessoas que querem saber um bocadinho mais da Inglaterra. E é isso. E o vídeo de hoje é para falar para vocês sobre o custo de vida aqui na Inglaterra. Alguém me fez essa pergunta, então decidi fazer esse vídeo para que todo mundo venha saber como é que é o custo de vida aqui na Inglaterra. Claro, eu vou falar não só da Inglaterra, não vou falar da Inglaterra nem em geral, porque depende muito, varia muito de áreas. Então vou falar mais ou menos sobre aqui em Manchester. Então o custo de vida aqui é um bocadinho diferente, já foi melhor, não está muito caro, mas está acima da média. Então continua a assistir o vídeo até o final, eu vou explicar para vocês tintim por tintim. 2 moments later. Então vou explicar para vocês aqui o custo de vida. Vou começar as casas, arrendar a casa, por exemplo. Por exemplo, arrendar a casa, se você está assim um bocadinho mais, os preços variam quando você está perto do centro da cidade, ou você está longe do centro da cidade. Então, quando você está perto do centro da cidade, então você tem mais acesso, por exemplo, aos autocarros, tens acesso ao shopping center, né, que é o centro comercial, tens acesso, por exemplo, à estação de trem, à estação de autocarro. Então, você está perto de tudo, então a renda fica um bocadinho mais cara. Por exemplo, a renda quando está perto da cidade fica mais ou menos 1.000 ou 900 libras por um apartamento de 1 quarto ou 2 quartos, tá vendo? E é claro, vou dizer isso, varia de qualquer localização, né? Agora, se você está longe do centro da cidade, por exemplo, vamos dizer que você está 30 minutos, 1 hora do centro da cidade, aí a renda fica mais ou menos por volta de 500 libras para 1 quarto, 600 libras para 2 quartos. Já foi mais barato, mas agora está um bocadinho mais caro, porque muita gente está a fugir de Londres, porque Londres é mais caro, então aqui para Manchester, né? E se você, por exemplo, ir para Liverpool parece Manchester 10 anos atrás. Então essas são mais ou menos as rendas, né? Se você, por exemplo, um apartamento perto da cidade, vai te custar mais ou menos 1.000 libras, 1.100, 1.200, e um apartamento, por exemplo, fora do centro da cidade pode te custar 300 libras, pode te custar 400 libras, né? E tem vários tipos de apartamento. Tem apartamentos que você não tem quartos, né? E só tens, por exemplo, o teu quarto, né? Não tem quarto, tem o teu quarto, e você tem que dividir, por exemplo, o quarto de banho, né? Ou vais dividir, por exemplo, a cozinha com alguém, aí já fica mais barato, fica mais 200 e tal libras, tá a ver? Então varia muito, mas esses são os preços mais ou menos normais que você quer viver no centro ou fora do centro da cidade. E a outra coisa que você também vai gastar muito é o gás e a eletricidade.
O gás normalmente você usa para, por exemplo, o aquecedor no tempo de frio, usas para água quente, tá vendo? E a eletricidade, você sabe como é que a eletricidade é para televisão, para casa mesmo ficar tipo a trabalhar, né? Então, normalmente, por exemplo, na época, gastava-se tipo, por exemplo, 10 libras, né, por gás, 10 libras para a eletricidade, poderia te levar uma semana, tá vendo? Poderia te levar uma semana, tá vendo? Então, as coisas aqui, por exemplo, acho que é melhor explicar também que a eletricidade, quanto mais você usa, você não tem mais, você tem que pagar de volta, tá vendo? Chama-se Direct Debit, você tem que pagar. E não é tipo você paga por mês. Alguns sítios você paga por mês, mas vou explicar tipo da experiência que eu tenho, né? Então, 10 libras no gás, 10 libras na eletricidade, te levava uma semana, agora já está o dobro. Tá vendo? Por exemplo, tem que pagar 20 libras para a eletricidade e 20 libras para o gás. E isso aqui varia muito de quantas pessoas vivem com vocês. Por exemplo, se são só 2 pessoas, por exemplo, eu e a minha esposa, 40 libras talvez pode nos dar uma semana ou uma semana e meia. Mas agora se você vive, por exemplo, com uma família, tem 3 filhos ou 2 filhos ou alguma coisa, ou mais pessoas, então vai ficar um bocadinho mais caro. Mas esses são os preços mais ou menos, está mais variado nesses preços. E também outra coisa que você também tem que considerar é uma taxa que você paga, que eles chamam de Council Tax. O que é o Council Tax? O Council Tax é praticamente assim. Nós sabemos que em Angola, no Brasil, em outros lugares, você pode comprar, por exemplo, o terreno te pertence, mas aqui na Inglaterra é diferente. Você pode comprar, por exemplo, o terreno, mas você tem que pagar uma taxa na rainha, porque, tipo, todo esse terreno que está aqui, todo esse terreno aqui pertence à rainha. Não a rainha mais, né, que Deus tenha, mas é o rei agora, tá vendo? Ainda que você paga pelo terreno, você tem que pagar uma taxa que chama-se Council Tax, e você paga para o rei, né? E esse Council Tax varia de lugar para lugar. Por exemplo, na minha área fica mais ou menos, por exemplo, depende de quantas pessoas também vivem na tua casa, pode ser tipo 80 libras por mês, pode ser 60, pode ser 120, então varia muito. Agora está a aumentar um bocadinho mais, mas esses são os preços mais ou menos que estão agora, que são 80 libras mais ou menos, ou 100 libras. Também tem outra coisa que você tem que pagar também, que é a água. Tem que pagar a água. A água também é como a eletricidade e o gás, também depende de quanto você está usando no mês, quanto você está usando na semana, e é tipo, acabou, pagou. Acabou, pagou. E é mesmo assim, tá vendo? Mas em alguns lugares, por exemplo, na minha área, você paga por mês. Você está usa, no fim do mês, você paga o que você usou. E normalmente, tá vendo? Como eu já vos disse, na eletricidade e no gás, depende muito de quantas pessoas estão na tua casa. Tá vendo? Então, por isso varia muito. Mas o preço fica um bocadinho por mês, vamos dizer, quase o mesmo preço que o Council Tax. Fica numas 80, 90 libras, talvez um bocadinho menos, né? É claro, se tiver mais pessoas, fica um bocadinho mais caro. Se tiver menos pessoas, fica um bocadinho mais barato. Pagar, que é muito importante para mim, muito importante também para vocês, que é a internet. A internet não é tão cara assim, porque tem muita competição, tá vendo? Tem várias empresas aqui, tem a Sky, tem a Vodafone, tem a EE, tem várias empresas, então, porque tem muita competição, então não é muito caro assim. Mas a internet normalmente aqui paga-se juntamente com o telefone fixo. Telefone fixo, aqui ainda usa esse telefone fixo. Tem um telefone fixo, então normalmente eles fazem assim tipo um pacote que você paga, por exemplo, para a internet, para, por exemplo, a televisão e também para, falei o quê? O telefone fixo, Então se você quer, por exemplo, todos eles juntos, um pacote, fica um bocadinho mais caro, pode te levar, por exemplo, vamos dizer, umas 50, 60 libras, tá a ver? Mas se você só quer, por exemplo, só a internet, pode ser só tipo 30 libras, 35 libras, então varia muito de lugar para lugar e também varia muito da tarifa. E se você também está com, por exemplo, uma empresa, vamos dizer, com a Sky, né? Que é uma empresa de eletricidade, de internet. Você está com eles um bocadinho mais de tempo, você pode pedir descontos, tá vendo? Então pode ter descontos, pode também eles ameaçar, olha, vou ir na Vodafone, tá brincando, né? Dá desconto, poças, pá. Se eles ameaçar, eles podem também diminuir um bocadinho mais o preço. Então, a internet varia mais ou menos de 35 a 40. Outra coisa também que você tem que pagar é o TV License. Uma coisa muito estranha aqui na Inglaterra aqui. Para você assistir canais, até canais, por exemplo, baratos, você tem que pagar. Essa taxa praticamente fica 10 libras por mês, ou 10 ou 15 libras por mês.
Então você não pode, por exemplo, em Angola nós temos a Multichoice, né? Você paga para ter canais, por exemplo, da Globo, canais, por exemplo, do Supersport e outras coisas assim. Mas aqui na Inglaterra você tem que pagar, ainda que for para assistir de graça, para assistir televisão, você tem que pagar, independentemente se você tem televisão, você pagou alguma coisa, você tem que pagar essa taxa. Mesmo ainda, por exemplo, se você está a dizer, ok, eu não tenho televisão na minha casa, não vou pagar TV license, né? Não vou pagar essa licença. Se você está a assistir, por exemplo, coisas no YouTube Live, Facebook Live ou Instagram Live, também tens que pagar essa taxa. Eu não sei o porquê, não vejo o propósito do porquê pagar essa taxa, mas essa TV license você tem que pagar. Então eu tentei resistir para não pagar, mas minha esposa falou comigo, não, Marcelo, você está assistindo coisas live, então tem que ser generoso, não é generoso, tem que ser que algo assim que é de bom, tá? Tem que ser honesto, e essa é a palavra, tem que ser honesto, então vamos pagar. Então comecei a pagar o TV Live. E é claro, né, se você tiver carro, tem mais outras coisas que você tem que pagar no carro, tem o seguro do carro, tem, por exemplo, o road tax, né, que é uma taxa para você poder conduzir nas ruas. Tem, por exemplo, mais o que? Se você está a pagar o carro em parcelamento, também tem isso para pagar. Então são várias coisas em conjunto que você tem que pagar aqui na Inglaterra, e é uma das coisas que eu não gosto, é que tem muitas coisas para pagar. Por exemplo, essa coisa da licença da televisão, eu não concordo com isso. Se eu não tenho televisão, eu não acho que eu deveria pagar por uma licença por algo que eu não tenho, tá vendo? Por isso é que chama-se TV License, licença de televisão. Eu não tenho televisão, então por que eu tenho que pagar, tá vendo? É uma das coisas que me irrita muito na Inglaterra, você paga coisas que não fazem sentido, tá vendo? E é claro, outras coisas, por exemplo, terreno da rainha, meu, poga, eu comprei o terreno, vou ter que pagar mais taxa para quê, tá vendo? Então não faz sentido essas coisas na minha cabeça, mas outras coisas aqui, normalmente, por exemplo, a internet, é claro, coisas normais, a água, a eletricidade, o gás, essas coisas assim normais, você pode pagar, que não tem problema, é claro. Tudo que você está a viver aqui na Inglaterra, infelizmente você tem que ter subject, não sei como é que se diz em português, tens que começar a pagar essas coisas, né? E se for em outras cidades, por exemplo, em Londres, pega todo esse preço, multiplica por 2 vezes ou 3 vezes, porque Londres é caro. É caríssimo e caríssimo, caríssimo mesmo. Então, se você tem a intenção de vir aqui na Inglaterra, essas são praticamente as coisas, né? Os custos de vida de que você vai pagar aqui. E eu estou a colocar aqui no total das coisas que você praticamente vai pagar. E isso aqui é só uma estimativa, né? Só uma estimativa. Dependendo se você vai viver sozinho, então pagas menos. Se você vai viver com alguém, então pagas um bocadinho mais. Então isso aqui varia. Só estou aqui para vos dar uma estimativa de quanto é que se gasta aqui na Inglaterra, né? E isso aqui não é para vos meter para baixo, dizer, oh, Marcelo é muito caro. Não. As pessoas também ganham bem aqui, tá vendo? Então você ganhando bem, consegues pagar tuas contas, consegues também viajar, fazer tuas coisas. Então, independente do sítio onde você vai ficar, eu aconselho ficar longe de Londres, porque Londres é mesmo muito caro. Se você quiser encontrar, por exemplo, cidades assim um bocadinho mais baratas, posso dizer Manchester, aqui onde eu estou. Posso dizer, por exemplo, Liverpool agora. Tem outras cidades, por exemplo, vamos dizer, aqui na minha cabeça que não está vindo, Birmingham também é uma boa cidade para viver. Então, escolha bem a cidade onde você vai, porque esses preços aqui podem se multiplicar por 2 vezes ou 3 vezes mais se você for para uma cidade assim um bocadinho mais. E é claro também, né? Não falei da comida, não falei da roupa, não falei, por exemplo, das mobílias que você quer comprar. Então não falei dessas coisas. Essas coisas são um bocadinho action, também varia muito das mobílias que você vai comprar. Eu acho que em termos de mobília você não precisa se preocupar muito, porque mobília, por exemplo, você pode encontrar barata. Tem até lugares que você pode encontrar de graça. Yes! Tem lugares que você pode encontrar, acho que tem um aplicativo que chama-se Next Door Neighbors, alguma coisa assim, que pessoas dão de graça, tá vendo? Não precisam, não querem esse fogão, não querem esse sofá, então vejo que eles dão de graça. Então tem várias formas que você pode encontrar, mas esse aqui é o custo de vida aqui em Manchester. Então, se você gostou do vídeo, dá um like nesse vídeo. Se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Quem sabe, né? O teu comentário vai ser um vídeo aqui na próxima semana, porque esse vídeo aqui foi baseado na pergunta de alguém. Então decidi fazer aqui para vocês, porque eu acho que é muito comum as pessoas querem saber quais são os custos de vida aqui na Inglaterra. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Tamo junto, valeu!